Então, na nossa folha lá em cima está escrito Estudo Bíblico Sena 2024, Bases da Fé Cristã. Temos como texto base 2 Timóteo 3,16. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a gente vai falar sobre o pecado, né? O que é o pecado? Como está escrito aí na nossa folha, né? O que é o pecado? A gente já tem assim uma ideia clara do que é o pecado. A gente sabe que é tudo aquilo que desagrada a Deus, né? O pecado é tudo aquilo que vai vir a desagradar a Deus. Mas mais do que isso, o pecado ele realmente destroça tudo e todos, né? Ele faz um mal tremendo para nós, né? E isso nos é mostrado desde o início, né? Desde Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram ali no jardim, né? Então, desde então, nós não vivemos como estávamos originalmente designados a viver. Desde quando Adão e Eva pecou, a gente, né, vive uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, né? Então, desde aquele momento, desde aquele primeiro pecado, que foi o pecado original ali, né? Original porque se inicia ali em Adão e Eva, né? Nós estamos designados a viver longe de Deus, né? E a gente não vive em um mundo o qual a gente foi projetado para viver, né? O mundo a gente vê na criação e tudo aquilo que Deus criou, ele foi criado para algo, ele foi projetado para algo, né? O mundo foi projetado para algo. Só que a gente vê que essa coisa, né, que é o pecado, veio e desfez, né? Ele desfez esse pacto entre Deus e o homem a partir do momento que o homem, né, escolheu o seu próprio desejo naquele primeiro momento dentro ali do jardim. Então o pecado, ele faz o que? Ele arruína a imagem de Deus, né? A imagem de Deus aonde? Em nós, né? Então o pecado ele vai arruinar tudo aquilo que é a imagem de Deus em nós. Ele vai realmente manchar a imagem de Deus em quem nós somos. Nós não conseguimos mais, por conta do pecado, refletir a perfeição com que Deus nos criou. A gente não consegue mais refletir essa perfeição. A gente não consegue mais demonstrar essa perfeição que Deus nos criou para sermos por conta do pecado que entrou no mundo. Então, por causa do pecado, as coisas simplesmente não são do modo como deveriam ser. Por causa do pecado, as coisas tomaram um novo rumo, uma nova proporção, né? Então, a história da espécie humana, né, tal como ela é apresentada na Bíblia, como nós conseguimos enxergar, como nós vemos na Bíblia, é a história de Deus, né? A Bíblia nós podemos enxergar como uma carta de amor de Deus aos homens, mas nós também podemos enxergar a Bíblia como sendo a história de Deus restaurando pessoas perdidas, né? Deus ele está restaurando, nos restaurando. Nós que estávamos perdidos estamos sendo restaurados, né? Nós que vivemos neste mundo que de certa forma foi arruinado por causa do pecado, nós estamos sendo restaurados, né? Essa é a história que a palavra nos mostra e essa é a história que eu e você estamos vivendo dia após dia, né? A história onde Deus está vencendo, não só vencendo, como Deus já venceu o pecado, né? Deus já venceu os muitos resultados do pecado no mundo, através do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário foi onde Jesus venceu o pecado, né? Venceu a morte. É ali onde ele venceu os resultados do pecado no mundo, nos trazendo liberdade para chegarmos ao Pai novamente, né? Então aí na nossa folhinha, nessa primeira parte em negrito, está escrito o que é pecado, né? Está aí, o que é pecado? E o primeiro pontinho está escrito: o pecado é qualquer falha em obedecer à lei moral de Deus, em atos, atitudes ou natureza. Então o pecado é tudo aquilo que é esse tipo de falha, né? As falhas que nós cometemos. Então o pecado é qualquer falha em obedecer à lei moral de Deus.
Então o nosso Deus, ele tem uma lei moral, né? Isso a gente já viu um pouquinho nas outras aulas, né? Existe uma lei moral da parte de Deus, né? Deus, ele deixou a sua lei, uma lei moral, né? Que realmente nos faz enxergar a índole dos céus, poderíamos dizer assim, né? Aquilo que ele espera de nós. Existe uma lei moral dentro da palavra. Então nós somos chamados a viver dentro dessa lei moral. E isso envolve o quê? Envolve basicamente tudo que nós somos. Envolve os nossos atos, envolve as nossas atitudes, envolve a nossa natureza. Então, continuando, Deus diz aí, ó: Deus implanta a sua lei moral em muitos lugares ao longo da Bíblia. Um deles são os 10 mandamentos, encontrados em Êxodo 20, do 1 ao 17. Então, né, um exemplo das leis morais de Deus são os 10 mandamentos, né? Todos nós conhecemos os 10 mandamentos. Lembra dos 10 mandamentos? Quando, né, a gente vê que Moisés, ele sobe lá no monte, né? Ele vai pegar ali as 2 tábuas com as leis escritas com o próprio dedo de Deus, né? Cada uma daquelas leis ali são leis morais, ensinamentos esses que Deus deixou para o seu povo. E aí a gente pode encontrar eles, como eu escrevi lá em Êxodo 20, do 1 ao 17, né? E continuando diz aí, ó: visto que pecado é alguma ação contrária à lei moral de Deus, faz sentido que Êxodo 20, 13 diga: não matarás. Em Êxodo 20, 15 lemos: não furtarás. Mas o pecado é também encontrado em atitudes opostas à lei moral de Deus. É por isso que Êxodo 20, 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. O pecado também é encontrado em nossa natureza, o caráter interno que é a essência de quem somos. Eis porque Paulo diz que aqueles que rejeitam Jesus são, por natureza, filhos da ira. Isso está escrito em Efésios 2:3, né? Então, meus irmãos, nós somos marcados pelo pecado. Nós, de certa forma, nascemos com o pecado já dentro de nós, né? Nós fomos gerados no pecado, né? Então, existe essa manchinha, né, dentro de nossas vidas, dentro de cada um de nós, né? Existe. O pecado, ele está dentro dos nossos corações. O pecado, ele quer agir, ele quer sair, ele quer surtir algum tipo de efeito em nós. Porque isso acontece desde quando o pecado, ele veio ao mundo, né? Desde Adão e Eva. Então nós nascemos, somos gerados através do pecado. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que lutar com aquilo que muitas vezes já está dentro de nós, né? Aquilo que já vem de berço, né? Podemos dizer assim. Já vem ali desde o início. Então existe isso dentro de nós. O pecado, ele deve ser combatido. Tanto faz que a gente já leu, né, algumas vezes aí durante as nossas aulas, lá em Tiago, né? Tiago, a gente vê lá em Tiago, capítulo de número 4, que Tiago, ele não está culpando o diabo pelo pecado que nós cometemos. Ele não está culpando ninguém, ele está culpando a nós mesmos, né? Tiago, ele nos mostra que o pecado, ele é algo que está dentro de nós. E que se a gente não lutar contra ele, né? Se a gente não lutar contra as tentações, a gente vai cair, né? A gente vai acabar pecando. E aí, meus irmãos, diante disso, nós vemos aquilo que está escrito em Efésios 2:3, né? Paulo, ele escreve aí que aqueles que rejeitam Jesus, e aqueles que rejeitam Jesus são aqueles que o quê? Que abraçam o pecado, são filhos da morte, são filhos da ira, né? Então, a gente vê em Efésios 2:3 isso escrito lá, né? Então a gente entende o quê? Que Paulo, ele está trazendo algo para nós aqui. Ele está nos mostrando que aqueles que não vivem em santidade, que não buscam santidade, estão buscando outra coisa. Estão buscando o quê? Caminhar conforme a vontade, né, de Satanás. Por isso são considerados filhos da ira, né? E isso é algo muito forte, mas é uma realidade, né? Paulo, ele escreve a realidade, e muitas das suas cartas, o foco dele vai ser combater o pecado. A gente vê isso, né, claramente em 1 Coríntios, a gente vê isso claramente em Gálatas, né, a gente vê isso em vários momentos em Romanos, né, que são cartas assim que está combatendo o pecado do povo, combatendo aquilo que ele considera como aqueles que são chamados de filhos da ira, né?
E diante de tudo isso, meus irmãos, nós devemos entender que o nosso Deus, ele é eternamente bom em seu caráter, né? O nosso Deus, diante do pecado, né, ele continua sendo bom. O caráter de Deus é imutável, como a gente já viu quando a gente estudou sobre ao que Deus se assemelha, né? O nosso Deus, ele não muda em tempo algum, em momento algum. Ele é imutável. O caráter de Deus, né? Quem Deus é imutável. Não muda em tempo algum, em momento algum. Tudo que Deus tudo que Ele é, se acha em perfeita conformidade com a sua lei moral. Deus não manda a gente fazer algo que Ele não é. Ele não nos mostra algo que Ele não é. Ele não nos aponta algo que Ele não é. Então a gente precisa entender isso. Nosso Deus, ele é imutável. Aquilo que são essas leis morais, né, como os 10 mandamentos que Ele nos entregou, em momento algum Ele vai falar assim: isso daqui eu acho que já não é mais assim. Deixa eu mudar a partir de agora. E é algo que o homem faz o tempo todo, né? O homem tenta pegar muitas vezes os 10 mandamentos e mudar para si mesmo. O homem muitas vezes pega ali os 10 mandamentos, né? E fala assim, né? Tem os 10 mandamentos ali e fala assim, né? Obedecei o seu pai e a sua mãe, né? E o homem fala assim: obedecei o pai e a mãe só até certo ponto, né? Hoje a gente vê o mundo do jeito que está. Diz ali, né, nos 10 mandamentos: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. A gente vê muitas vezes que isso, infelizmente, já caiu, né? Até muitas vezes dentro das próprias igrejas já caiu em desuso, né? Quantas vezes e vezes a gente vê coisas atrocidades acontecendo, né? Tristes acontecendo, não é verdade? Por quê? Porque o homem está tentando pegar a lei de Deus né, remoldar, refazer. A gente vê aí pastores que um dia foram sérios, hoje falando sobre atualizar a Bíblia, né? E colocar coisas, e mudar coisas, e fazer tudo para que fique mais fácil para um homem viver, né? Fique mais fácil para um homem poder agir diante da palavra, né? Mas não, é impossível isso, meus irmãos, porque o nosso Deus, desde o início, Ele é imutável, né? Então, Ele vive em perfeita conformidade com a sua lei. Então, meus irmãos, qualquer coisa contrária à lei de Deus é contrária ao caráter dele, ok? Qualquer coisa contrária à lei de Deus é contrária também ao caráter do Senhor. E o Senhor, Ele odeia o pecado, né? Por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado, ele contradiz, né? O pecado é contrário, ele é diferente, né, a tudo o que Deus é. Tudo que Deus é, o pecado não é. Tudo que o pecado é, Deus não é. Beleza? Tudo que o pecado é, Deus não é. Por quê? Porque o pecado é contrário àquilo que Deus é. Então isso a gente tem que ter guardado, né? Quando a gente entende isso, a gente faz o quê? A gente tira a ideia de que Deus é o criador do pecado, certo? E aí até o próximo ponto que a gente vê, ó. De onde que vem o pecado? De onde será que veio o pecado? Da onde que surgiu o pecado? Por que será que a gente peca? Por que será que a gente faz coisas feias, né? De onde será que saem essas coisas? Então a gente veio no primeiro pontinho dizendo assim, ó: em razão do pecado estar em completa contradição com Deus, então em razão do pecado ser totalmente contrário a quem é Deus, Deus, ele não pode pecar. E nunca deveríamos culpar a Deus pelo surgimento do pecado. Nem mesmo pensar que a existência do pecado é culpa de Deus. Então Deus, ele não criou o pecado, né? Não foi Ele que criou o pecado, não é Ele que gerou o pecado, né? Muitas vezes, né? E isso, meus irmãos, é algo que a gente precisa estudar muito, né? Talvez a gente possa até sair daqui um pouquinho pensando assim, né? Mas Deus não é o criador de todas as coisas? Sendo assim, não seria Ele também o criador do pecado? Não. Porque Deus, ele não seria capaz de criar algo que Ele não é, que Ele não vive, né? Que Ele não está dentro disso. Deus, nosso Deus, nunca faria esse tipo de coisa, né? Então, as obras de Deus, como diz aí né, esse pontinho ainda no final, as obras de Deus são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. E Deus,
E Deus é fiel e não comete erros. Justo e reto Ele é. Deuteronômio capítulo de número 32, versículo de número 4 diz isso, né? Deus, Ele é fiel, Ele não comete erros, Ele é justo e Ele é reto, né? Então, meus irmãos, é impossível para o nosso Deus desejar, né, fazer o que é errado. Nosso Deus, Ele não deseja fazer o que é errado. Então Deus não é o criador do pecado, não é Ele que iniciou o pecado. E nós sabemos disso por aquilo que está escrito em Tiago capítulo 1, versículo de número 13, né? Vamos abrir lá rapidamente, meus irmãos. Tiago capítulo de número 1, versículo de número 13. Esse versículo é um versículo muito interessante dentro daquilo que Tiago está falando. Porque aí, em Tiago capítulo de número 1, a gente pode, né, dividir ele em algumas partes, né? Assim, só para a gente entender um pouquinho só, né? Para a gente entender um pouquinho. Então, por exemplo, a Bíblia, os livros da Bíblia, né? Eles são divididos, né? E essas divisões, parte delas são conhecidas como perícopes. Certo? Perícopes. São algumas divisões dentro de um capítulo, né? As perícopes são divisões dentro de um capítulo que falam por si mesmas, né? Então, por exemplo, as cartas de Paulo, né? Vamos pensar aqui, eu vou abrir uma carta de Paulo aqui, só para eu poder tentar mostrar para os irmãos. Por exemplo, a carta de Paulo a Tito, a gente vê que ali no capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, é uma perícope, que é a saudação. Ele está saudando os irmãos, né? Ele está falando aos irmãos, né? Ele está iniciando a carta, ele está falando: oi gente, tudo bem? Né? Aqui quem está mandando essa carta para vocês é Paulo, né? Então, assim, isso é uma perícope. Aqui, por exemplo, em Tiago capítulo 1, dos versículos 12 ao versículo de número 15, é uma perícope, onde a gente consegue entender o que está falando sem precisar do restante do capítulo, entendeu? A gente não precisa do restante do capítulo para entender o que está falando em Tiago, capítulo 1, dos versículos 12 ao 15. Então isso daqui é considerado uma perícope. E aqui dos versículos 12 ao 15 ele está falando sobre a origem do pecado, né? Você pode até ver que na sua Bíblia provavelmente deve estar escrito, né, em negrito lá em cima, a origem do pecado. Isso não estava na Bíblia, quem escreveu é o tradutor, né? O tradutor que escreveu. E aí no versículo de número 13, especificamente, diz assim, ó: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Está vendo o que Tiago escreve aí? Deus, ele não pode ser tentado pelo mal, porque o mal é tudo aquilo que é contrário à lei dele, é contrário a quem ele é. Então, né, Deus e o pecado, eles não subsistem, né, eles não podem viver no mesmo lugar, né? Não tem como você colocar Deus e o pecado juntos no mesmo lugar. E outro ponto, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta, né? Esse é um ponto muito interessante. Tem muita gente que muitas vezes não entende muito bem isso, né? Tem gente que pensa que a tentação é algo enviado por Deus muitas vezes, mas não. Deus, ele nunca vai nos tentar. A tentação é o que? É muitas vezes o dardo inflamado enviado por Satanás, né? Quando Satanás tenta de alguma forma, né, jogar uma sementinha, né? Tanto faz que o próprio Tiago mais para frente vai falar aqui também, né? Que se a gente, né, resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. Se nós resistirmos à tentação, né, se nós resistirmos a isso, a gente vai vencer, né? Então, se a gente realmente buscar a Deus, se a gente buscar ao Senhor de todo o nosso coração, a gente pode vencer o pecado. A gente vai vencer o pecado. Não só pode, como a gente vai vencer o pecado, a gente vai vencer a tentação. Amém? Então, continuando aqui, ó. A Bíblia, né, antes de entrar no próximo ponto,
Então a Bíblia nos mostra isso, né? Que Deus ele não pode ser tentado e Ele também não tenta. Mas a Bíblia também nos mostra que Deus, Ele vai fazer tudo segundo os propósitos, né, da sua vontade. Então desse modo, meus irmãos, né, a gente entende que o nosso Deus, Ele, por mais que Ele não nos tenta, por mais que Ele não nos leva a pecar, a gente sabe que o quê? Que Ele deixa que isso aconteça. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, né? Nós ainda somos tentados, nós ainda pecamos, porque ali Adão e Eva pecaram ao comer né, o fruto da árvore do bem e do mal. Então, nós ainda somos tentados, nós ainda pecamos por conta disso, né? Porque isso aconteceu ali no início de todas as coisas. Então, o próximo pontinho diz: o pecado não surpreendeu a Deus quando se abateu sobre o mundo, e nem o dominou, né? Então, quando o homem pecou, será que Deus olhou e falou assim: meu eu, né? Meu eu. O homem pecou. Nossa, tudo aquilo que eu tinha feito, olha para você ver, não deu certo. Não surpreendeu a Deus, né? O pecado não surpreendeu a Deus. E nem poderia surpreender, né? E muito menos dominou a Deus, né? Em vez disso, como está escrito aí, né? Em vez disso, Deus decidiu permitir que as criaturas morais, deliberadas e voluntariamente, escolhessem pecar. Porque Deus olhou para o homem, né, ali no jardim, e falou assim: ó, você não pode comer da árvore do bem e do mal. Não é verdade? Deus olhou para Adão e Eva e falou para eles: ó, daquela árvore ali vocês não podem comer. Mas o que Adão e Eva fez? Por justa e espontânea vontade, foi lá e comeram da árvore do bem e do mal. Então Deus, ele deu essa liberdade, né? Deus permitiu que as suas criaturas escolhessem ali, né, se iriam ou não até o fruto daquela árvore. E o homem fez o quê? Escolheu ir até o fruto. Escolheu se alimentar do fruto da árvore ali. E aí, o próximo ponto diz aí, ó. O próximo ponto não, o continuar desse ponto diz: o reconhecimento de que há mistério aqui deveria também nos guardar de entrar em desentendimentos acalorados sobre esse assunto. Meus irmãos, tem muita gente que quer falar aqui, né? Tem aqueles que dizem que Deus é o criador do mal, tem aqueles que dizem que não, assim como eu defendo a ideia de que Deus não é o criador do mal. Tem aqueles que dizem que, né, o homem já estava destinado a comer. Tem aqueles que dizem que não, que o homem poderia fazer a escolha se comeria ou não, né? E aí tem muitos que entram em debates acalorados sobre isso. A gente sabe de uma coisa, né? Que o homem comeu. Que o homem comeu, que o pecado entrou no mundo e que se a gente não vigiar, a gente vai pecar e a gente vai se afundar no lamaçal do pecado. Isso a gente sabe, isso a gente tem ideia. Isso talvez a gente já até viveu algum dia na nossa vida, né? Então a gente tem que entender o quê? Que o homem comeu do fruto, o pecado entrou no mundo. Pelo pecado ter entrado no mundo, muita coisa ruim começou a acontecer a partir daí, né? E que a gente precisa e necessita de um Salvador. E o nosso Salvador é Cristo Jesus. Se não for por Ele e nele, a gente não vence o pecado, né? Se não for nele, a gente continua caminhando sempre e deixando que o pecado manche a nossa vida. Amém? O próximo ponto diz aí, ó. O pecado, né? Então a gente está falando sobre de onde veio o pecado, né? O pecado existiu em Satanás e seus demônios antes da desobediência de Adão e Eva, e então entrou no mundo dos humanos através da decisão deles. Deus disse a Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente já sabe que o pecado existia antes de Adão e Eva pecar. A gente já sabe disso por conta do quê? Daquela serpente, né? Aquela serpente que estava ali no jardim e estava sendo usada por Satanás, né? Satanás estava por trás daquela serpente, e aquela serpente sendo usada por Satanás, né, colocou aquelas dúvidas, né? Aquelas falsas ideias na cabeça de Adão e Eva ali, né? Então a gente entende o que, meus irmãos? É que o
o início do pecado, né, na minha e na sua vida, né, o início do pecado, a sementinha do pecado é a dúvida. Né? É aquela dúvida que muitas vezes é gerada em nossa cabeça. Será que é isso mesmo? Né? Será que isso não vai acontecer? Será que tudo bem você brigar? Será que tudo bem você não obedecer seu pai e sua mãe? Será que tudo bem você agir daquela maneira só porque o seu chefe, né, mandou você agir? Será que tudo bem você fazer aquela coisa assim, assado? Então, todas as vezes que o pecado ele vai sendo gerado em nosso coração, ele começa com um será. Assim como foi ali com Adão e Eva, né? Mas será mesmo que vocês vão morrer? Será que isso vai acontecer dessa forma? Eu acho que não. Eu acho que não vai ser tudo isso, né? Então, meus irmãos, a gente sabe que esse será é o pecado, né? É, a sementinha que inicia o pecado é o será. Será que está tudo bem? E a gente sabe que ele já existiu. O pecado existiu antes mesmo de entrar neste mundo dos humanos, como está escrito na nossa folha, né? Então, antes mesmo disso já existia. Então, meus irmãos, quando Adão e Eva eles comeram da árvore, a gente vê que lá em Gênesis 3:6, né? A gente vê que quando eles comem da árvore, eles contradizem, né? Eles vivem totalmente contrário, diretamente contrário à ordem de Deus. Quando eles comem da árvore, eles fazem o quê? Totalmente contrário à vontade de Deus. A lei moral de Deus ali é o quê? É quebrada naquele momento por parte do homem, né? Fazendo aquilo que não era a vontade de Deus. Eles fizeram isso, né, por pura e espontânea vontade, e assim eles pecaram contra Deus naquele momento, né? E aí, como resultado, no próximo pontinho da nossa folha, como resultado, a natureza de Adão tornou-se pecaminosa. O pecado tornou-se algo que Adão naturalmente praticava, e também nos fez herdar por uma natureza pecaminosa, que é naturalmente oposta a Deus e a sua lei moral. Por isso que Paulo disse: sei que nada de bom habita em mim. Isso está em Romanos capítulo 7, versículo 18, né? Paulo ele entende isso. Eu sei que nada de bom habita em mim. Eu sei que o meu coração ele é falho, ele é pecador. Eu sei que o meu coração ele anseia pelo pecado, né? Paulo ele é muito são, meus irmãos. Muitas vezes a gente não tem essa sanidade que Paulo tem. Muitas vezes a gente crê que a gente é bom, né? Muitas vezes a gente acha que a gente está sendo bom, que nós somos pessoas já fenomenais, né? Por quê? Porque a gente não faz aquilo que Adão e Eva talvez fez aquele dia, né? Mas a gente faz coisas tão terríveis quanto quanto eles fizeram ali. E realmente, Paulo está certo. Se está na palavra, quer dizer que é uma verdade indiscutível, né, meus irmãos? Assim como Paulo, nós devemos entender. Eu sei que não há nada de bom em mim, a gente tem que ser humilde de entender isso. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, é onde a gente consegue entender que nós precisamos depender totalmente de Deus. Quando a gente entende que, não, eu sou falho, né? Eu falho, eu sou pecador. É só assim para a gente entender o quanto nós precisamos depender de Deus. Porque se a gente olha todos os dias no espelho e fala assim, não, eu sou bom, eu sou bonzinho, eu faço as coisas tudo certinho. Meus irmãos, aos poucos a gente vai entendendo que a gente não precisa tanto de Deus, porque a gente está conseguindo fazer as coisas muito bem. Mas não é assim, né? Não é dessa forma. Aqueles que entendem que são pecadores, é aqueles que entendem que precisam depender de Deus. Ok? Por isso que Jeremias ele vai até escrever, lá em Jeremias capítulo 17, versículo número 9, Jeremias ele vai escrever assim, ó: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então Jeremias ele escreve lá que o nosso coração ele é falho, ele é enganoso. Ele diz, né, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Jeremias está falando sobre o pecado, né? O pecado, de certa forma, meus irmãos, ele é aquilo que é incurável, né? Não tem como você tomar um remédio para sumir com o pecado, né? Você vai vencer o pecado, mas muitas vezes vai
surgir outra coisa que vai ser uma outra tentação, né? Por isso que o crente acontece o quê? O crente muitas vezes ele já não vai se entregar a alguns pecados específicos, né? Ele já não vai viver aquela vida vulgar que ele viveu anteriormente, né? Se enfiando com coisas ruins, né? Mas ele vai continuar lutando com o pecado, contra o orgulho, contra a mentira, contra a falsidade, né? Contra coisas assim que são muito mais difíceis, que são aqueles pequenos pecadinhos, né? Que muitas vezes são gerados ali no coração, né? Então é o que? A gente sempre vai estar em luta contra o pecado, a gente vai sempre estar lutando com ele. Davi ele também fala sobre o pecado, né? Ele fala por várias vezes, mas lá em Salmo 51, versículo número 5, Davi diz assim, ó: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. E lá em Salmo 58, 3, Davi diz assim, ó: os ímpios erram o caminho desde o ventre. Está vendo o que Davi diz ali? Davi ele realmente diz aquilo que nós vemos, né, em outros momentos na palavra. Que desde, né, de quando nós somos gerados no pecado. Davi ele nos mostra que o quê? Que até mesmo uma criança pode pecar, né? Todos nós pecamos, né? Tem até uma frase que eu acho muito interessante, que, se eu não me engano, é de um teólogo chamado Chesterton, G.K. Chesterton. Se eu não me engano, é dele essa frase, que ele diz assim, né? O homem e a mulher são pecadores que se unem em uma família e criam pecadorzinhos. Porque nós pecamos, né? E a gente vê que a criança, desde pequena, quando ela está fazendo birra, né? Quando ela não quer fazer o que é correto, quando ela quer enfiar o dedo na tomada, seu pai está falando que não, já é o pecado, né? Já é o pecado que está vindo à tona, não é verdade? Já tentou fazer isso, Isaac? Enfiar o dedo na tomada? Não? Já tentou, Juju, colocar o dedinho na tomada ou não? Não pode, não. Então, meus irmãos, a gente vê que desde criança, realmente, como Davi escreve, né? A gente é pecador, né? A gente busca pecar de alguma forma, né? A gente acaba pecando de alguma forma. E aí o próximo pontinho diz aí, ó: embora a nossa tendência para o pecado não signifique que somos tão mal quanto poderíamos, isso quer dizer, porém, que nós, como Adão, após ter pecado, somos incapazes de fazer algo que agrade a Deus. Então, meus irmãos, a gente, de certa forma, somos incapazes por nós mesmos, né, nas nossas próprias condições, de agradar a Deus. Nós não temos capacidade, né, por si mesmo, de agradar a Deus. Nós só conseguimos agradar a Deus porque o próprio Deus habita em nós. Interessante isso, né? Por conta do Espírito Santo de Deus habitar em nós, é que nós conseguimos, de alguma forma, agradar a Deus, em meio à adoração ao nome dEle, em meio aos louvores ao nome dEle, em meio da vida, né, de leitura e santificação através da palavra. Só assim nós conseguimos, de alguma forma, agradar a Deus, né? É a única maneira. Isso só nos é atribuído por quê? Porque o próprio Deus habita em nossos corações. Nós, por nós mesmos, não conseguimos, né, agradar ao Senhor, agradar a Ele como Ele deve realmente ser agradado, né? Então, cada pontinho de quem nós somos, né, cada segmento do nosso ser é afetado pelo pecado. Tudo que nós somos foi e é afetado pelo pecado, né? O nosso intelecto foi afetado pelo pecado, né? Nisso nós dizemos sobre os nossos pensamentos, a nossa conduta, né? Tudo que envolve o nosso intelecto foi afetado pelo pecado. As nossas emoções, elas foram afetadas pelo pecado, né? Às vezes a gente fica com raiva, né? A gente fica de alguma forma, que isso nos mostra o quê? O quanto nós somos afetados pelo pecado. Os nossos desejos, né? Aquilo que nós desejamos, isso foi afetado pelo pecado, né? Os nossos corações, os nossos objetivos, os nossos motivos e até mesmo o nosso corpo físico, né,
foi afetado pelo pecado. Tudo que nós somos, tudo aquilo que diz sobre o nosso ser, tudo aquilo que aquilo que nós somos aqui hoje foi afetado pelo pecado. Nós como um todo, fomos afetados pelo pecado. Ai que bonitinho meu bonequinho. Bonequinho aí sorridente, Mas ele foi afetado pelo pecado. E se ele deixa o pecado entrar no coração dele, ele não vai ser bonitinho, Vai ficar triste. Vai ficar triste, não é verdade? Quando a gente entrega o nosso coração ao pecado, o que acontece? A gente tem que ficar triste porque a gente está entregando a nossa vida para o Senhor. A gente não está entregando para o Senhor. Quando a gente peca, a tristeza domina o nosso coração, não é verdade? Então olha para você ver, o pecado, tudo aquilo que nós somos, cada segmento do nosso ser é afetado por ele, Então, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos, infelizmente estamos sujeitos à destruição, estamos sujeitos à decadência causadas pelo pecado, Nossas ações, nossas atitudes, nossa própria natureza, tudo nos torna culpados do pecado, Nos torna culpados pelo pecado. Próximo pontinho diz aí, recebemos não só a natureza pecaminosa de Adão, mas também a culpa gerada pelo pecado. E o ato de Adão resultou não somente em sua própria culpa, mas também na culpa de qualquer outro humano. Como Paulo explica, o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. E pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, olha para você ver como ele escreve aí. O pecado entrou no mundo através do homem. O pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Está vendo? Não havia morte antes do pecado entrar no mundo. Então isso significa o quê? Significa que antes de Adão e Eva comer da árvore do fruto do bem e do mal ali, eles não morreriam, eles seriam eternos. Tanto faz que a gente vê que também tinha uma outra árvore lá no jardim, A árvore da vida eterna, A outra árvore que estava ali, que quem comesse dela teria a vida eterna, Então o que acontece? Quando Deus fecha o jardim, quando Deus coloca os anjos ali no jardim, para que ninguém mais entrasse, era para o quê? Para guardar esta árvore, para que o homem não comesse e fosse eternamente um pecador, entende? Essa é a condição ali daquele momento, Então, é isso que acontece naquele momento, É isso que Deus faz naquele momento, é isso que Deus está fazendo naquele momento, Guardando para que o homem não fosse eternamente pecador, E a partir disso a gente vê lá, que por conta do pecado tantas coisas começaram a acontecer, Aí a gente vê que a mulher começou a ter dores de parto, Que o homem ele teria que trabalhar duro, não teria facilidade mais para que o homem pudesse ter sustento, para se autossustentar. A gente vê que essas coisas acontecem a partir do pecado, quando o pecado adentra o mundo, E aí, meus irmãos, continuando diz aí, Romanos 5,19: por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Porque Adão pecou, nós também fomos feitos pecadores. Assim, quando Adão pecou, Deus pensou em todos nós como pecadores, Todos nós que fomos gerados de Adão e Eva, fomos também vistos por Deus como pecadores. Meus irmãos, embora isso possa parecer injusto, e difícil de acreditar, só porque ele pecou lá, agora eu também tenho que ser pecador, Só porque ele pecou, eu também peco. Isso parece ser meio injusto, E é até difícil da gente acreditar nisso, Mas é muito coerente com o padrão de Deus. Lá em Romanos 5,19, como a gente leu, diz, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Vamos abrir lá? Vamos abrir lá para lermos juntos? Romanos capítulo 5, versículo de número 19.
Em Romanos, capítulo de número 5, dos versículos de número 12, meus irmãos, até o versículo de número 21, Paulo ele vai escrever algo. Depois você lê, né, aí essa parte inteira. Romanos é um dos livros mais fantásticos que nós temos na palavra. É um dos livros que eu mais amo. E aqui, Paulo está falando sobre o quê? Ele está falando sobre Adão. Ele está falando sobre o novo Adão, né, que é Cristo Jesus. E ele vai falar, ele vai trazer a diferença entre aquilo que Adão fez e o que Cristo fez, né? E aqui em Romanos 5,19 ele traz isso. E aqui em Romanos 5,19 diz assim, ó: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então esse daqui é o Adão, né? Adão. Por meio de Adão, todos os homens da face da terra se tornaram pecadores, né? Por conta de Adão, todos os homens, né? Eu e você, todas as pessoas que existem na face da terra, né? Todas as pessoas se tornaram pecadoras. Paulo escreve isso. Todo mundo se tornou pecador. Todo mundo, né, nasceu a partir do pecado, foi gerado no pecado. Mas olha a continuação, e essa continuação do versículo 19 é o que alegra os nossos corações, porque ele diz isso, e depois ele traz um outro ponto. Ele diz assim, ó, entre vírgulas, né? Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, por meio de um só, quem é esse um só que nos fez tornar justos? Jesus, né? Então, por meio de Cristo Jesus, né, por meio daquilo que Ele fez ali na cruz do Calvário, né? Por meio de Jesus, meus irmãos, todos nós que antes fomos pecadores e ainda lutamos contra o pecado, mas por meio de Cristo Jesus, somos feitos justiça diante de Deus, né? Nos tornamos justos, né? Então isso é o que? É o ato de justificação, né? A justificação nós encontramos em Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus, né? Ele vencendo o pecado, ele vencendo a morte, né? Que foi gerada a partir ali do pecado em Adão e Eva. Jesus na cruz do Calvário ele vence este pecado, ele vence a morte, e ele nos justifica, né? Nós somos justificados através do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. É isso que Paulo está escrevendo aqui no versículo 19 de Romanos 5, né? Por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, mas por meio de um só, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, se nós somos justos hoje, né, se nós vivemos debaixo da justiça, se somos justificados, é pelo aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? É para aplaudir de pé, não é verdade? É para aplaudir de pé aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E aí nós chegamos no próximo pontinho. O próximo pontinho diz assim, ó: mesmo que não creiamos no fato de sermos considerados culpados por causa do pecado de Adão, todos devemos admitir que temos se oposto à lei moral de Deus, tanto em atitude como em ação. Então talvez alguém fale assim, eu não aceito a ideia de, porque Adão pecou, eu também tenho que ser um pecador. Eu não aceito essa ideia. Beleza, você pode até não aceitar essa ideia, mas uma ideia você tem que aceitar, que todos nós nos opomos à lei moral de Deus. Algum dos 10 mandamentos você já transgrediu em algum momento da sua vida. Você falar que não, eu não sei o que você está fazendo aqui, você já podia estar subindo, né? Todos nós em algum momento transgredimos alguma lei moral de Deus. Algum momento a gente pecou contra Deus. Você pode até não aceitar que foi por causa de Adão ter pecado, mas se você não aceita isso, uma coisa tem que aceitar, que você é um pecadorzinho, né? E eu e você somos um pecador. Continuando aí nesse ponto ainda, diz aí: assim, somos todos culpados de pecar e necessitados de um meio de nos tornarmos justos diante de Deus.
E aí continua: as boas novas são de que Deus projetou o mundo de tal forma que nossas falhas pessoais podem ser redimidas por meio do trabalho de outro. Então as nossas falhas pessoais, os nossos pecados podem ser, não só podem, mas como foram redimidos por meio do trabalho de outro, que é Jesus Cristo, né? A nossa desobediência individual pode se tornar justa pela obediência de outro. E nosso pecado pode ser removido pela imaculabilidade de outro, a ser Jesus Cristo, né? Então o nosso pecado, né, a nossa desobediência, né, tudo, meus irmãos, que nos torna impuros diante de Deus, foi o que? Lançado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Os pecados que nós já cometemos, aqueles que ainda nós cometeremos, porque nós cometeremos ainda outros pecados, tudo isso, meus irmãos, tudo isso já foi lançado em Cristo Jesus. Todos os nossos pecados, aqueles já cometidos, aqueles que iremos cometer, foram já lançados em Cristo Jesus, né? Ele recebeu sobre si todos os pecados. O pecado de toda a humanidade foi lançado sobre Ele. O que nós precisamos hoje fazer é lutar contra o pecado. E quando pecarmos, pedimos perdão a Deus, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aí nós já voltamos um pouquinho naquilo que a gente conversou até semana passada, né? Por mais que Ele perdoa, muitas vezes a gente vai, né? Mesmo assim, acontecer o quê? Colher aquilo que nós plantamos, né? Muitas vezes vai acontecer. Por quê? Porque o nosso Deus é justo. Assim como Ele é justo para nos perdoar, Ele é justo para deixar com que nós colhemos aquilo que nós plantamos, né? Mas tudo, meus irmãos, já foi lançado em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma pausinha aí de 5 minutinhos para a gente tomar um café? Vamos tomar um cafezinho lá atrás da salinha e aí a gente já volta, ok? Então, meus irmãos, assim como a gente estava falando, a gente viu o que é o pecado, né? O pecado é qualquer falha em obedecer à lei moral de Deus em atos, atitudes e natureza, né? Isso é o pecado. Nós vemos que o pecado, de onde ele veio, né? Que o pecado ele surge em Satanás, antes mesmo, né, de entrar no mundo, né? O pecado foi gerado nele. Nele nós temos né, o início do pecado. Nós sabemos que Satanás pecou antes mesmo do homem, né? E como resultado, né, disso, né, Satanás ele veio até o homem de certa forma ali no jardim. Nós vemos que ele põe a sementinha, né, que todos os pecados são gerados, né? Todos os pecados são gerados como? No será, né? Será que é isso mesmo? Será que vocês vão morrer se vocês comerem do fruto da árvore do bem e do mal? Será que vai ser dessa maneira? Então existe esse serás aí. A gente vê que então é em Satanás que o pecado existiu, né? Na sua desobediência, antes mesmo de Adão e Eva, né? Ele já havia surgido, mas entra no nosso mundo a partir de Adão e Eva, né? A partir daquilo que eles fazem ali, na desobediência de comer da árvore do bem e do mal. E agora a gente entra na última parte, né? Mas antes de entrar na última parte, só para recapitular mais uma vez, em Romanos capítulo 5, versículo de número 19, nós lemos, né, que por um homem, né, a desobediência entrou no mundo, né, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos, né, que é Cristo Jesus. Aquilo que Paulo fala, né? Por um entrou o pecado, mas por um entrou também a vida no mundo, né? Por um entrou a morte, mas por um entrou a vida, né? E a partir de Jesus nós somos feitos novas criaturas, né? E aí entrando na última parte, que fala aí na nossa folha, como o pecado nos afeta. Como que o pecado nos afeta? O primeiro ponto diz aí, a Escritura é clara. Não há ninguém que não peque. Está escrito em 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. Não há ninguém que faça o bem
Não há nenhum sequer. Salmos 14, 13. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. E como nos diz João, se firmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 8. Portanto, todos são culpados perante Deus. O Senhor disse que a pena por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era a morte. Então o pecado nos afeta, né, de várias maneiras, né? O principal dano do pecado é a morte, né? A morte é o principal dano do pecado. E aí, como eu coloquei nesses pontinhos, né, várias vezes a gente está vendo vários escritores bíblicos, né? A gente vê o salmista, a gente vê Paulo, a gente vê João, né? A gente vê várias vezes falando o quê? Que nós somos pecadores. Nós precisamos lutar contra o pecado, que é uma luta incessante contra o pecado. Não existe um sequer que não haja pecado nessa pessoa, né? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, igual está escrito em Romanos 3, 23, né? Então a morte, né, ela é o principal dano do pecado, né? Então como o pecado nos afeta, da principal forma é a morte. E o próximo pontinho diz aí, ó, a morte, diz-nos Paulo, é realmente a penalidade para o pecado. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Mas assim como Deus não aplicou imediatamente a pena da morte sobre Adão e Eva, Ele não fez o mesmo conosco. Na verdade, por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus, Deus nos oferece a libertação da condenação que o pecado traz. Então, meus irmãos, se nós não morremos, né, assim como o salário do pecado é a morte, se nós não morremos, assim como Adão e Eva também não morreu de bate-pronto, isso tudo é por quê? Por aquilo que viria a acontecer em Cristo Jesus ainda, né? Então a gente está vendo, a gente entende o que tudo não existe planos B, tudo isso Deus já sabia que aconteceria, Deus sabia que o homem ia pecar contra Ele, Deus sabia que as coisas queriam vir a acontecer, e Deus já sabia antes mesmo de precisar que Ele enviaria o Seu Filho para realmente morrer em nosso lugar, né, e vencer assim o pecado e também a morte. Então, meus irmãos, nós entendemos isso neste ponto, né? Que Deus nos oferece a libertação da condenação que o pecado traz através de Cristo Jesus, né? E Pedro ele vai falar sobre isso quando ele escreve a sua primeira epístola em 1 Pedro 2,24. Vamos ler lá? Vamos abrir lá? 1 Pedro 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 24. Pedro 2,24. Todo mundo achou? 1 Pedro 2,24 vai dizer assim, ó. Pedro está falando sobre Jesus, né, sobre a obra de Cristo, né, na cruz do Calvário. E diz assim, ó, carregando Ele mesmo em seu corpo, tá vendo? Carregando Ele mesmo em seu corpo. Então, no próprio corpo, Cristo carregou sobre o madeiro os nossos pecados. Então, no corpo de Cristo foram carregados os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então Pedro ele escreve aí para nós, né, que a morte de Cristo, né, tomou este lugar que era nosso, né? Antes eu e você, né, merecíamos este lugar, mas Cristo se entregou, né, e pelas chagas dele nós somos curados. Então o pecado, se ele não tem mais poder sobre nós, meus irmãos, e ele não tem mais poder sobre nós, é por conta daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. E aí, é muito interessante, porque lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, Paulo ele vai falar sobre isso também.
Paulo ele vai falar que nós fomos livrados do pecado e que agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por conta de quê? Por conta daquilo que Cristo fez, pela entrega sacrificial de Cristo ali. Porque no corpo de Cristo, né, nele, em seu corpo, os nossos pecados foram colocados. Nele, a partir dele, os nossos pecados foram lançados. Nele, eles foram lançados. Então, meus irmãos, aqueles que estão em Cristo não vivem em condenação, como está escrito em Romanos 8:1. Aqueles que estão em Cristo não estão mais em condenação. Não vivem, por quê? Porque foram santificados, foram restituídos, né? Esses somos nós, em nome de Jesus, né? Aqueles que estão vivendo para Cristo, para a honra e glória de Cristo. Amém? E aí diz aí, ó, o próximo pontinho. Ao pecarmos, como cristãos perdoados que somos, nossa posição legal diante de Deus não é afetada. Ainda somos perdoados porque a morte de Cristo pagou por todos os nossos pecados. Como Paulo nos diz, Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15:3, né? Sem qualquer distinção entre os pecados passados, presentes e futuros. Então, meus irmãos, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós buscamos caminhar nele, por ele, para ele, né? A gente luta, a gente tem essa luta, e a gente vive essa luta e a gente vence o pecado em nome de Jesus, né? Por Jesus, em Jesus nós vamos vencendo o pecado cada dia mais e mais. Então, meus irmãos, a partir disso, nós somos perdoados, né? Então, a partir disso, nós não somos afetados, né? O nosso relacionamento com Deus não é afetado. Por quê? Porque nós reconhecemos que somos pecadores, nós buscamos perdão pelos nossos pecados, e isso faz o quê? Que a gente não seja afetado pelo pecado, né? Então, se nós somos perdoados, é por quê? Porque Cristo fez a boa obra na cruz do Calvário, né? Ele pagou por todos os nossos pecados, né? Como a gente até leu aí, né? Em 1 Coríntios 15:3 diz, Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, isso que não tem uma distinção sobre os pecados que nós já cometemos, que a gente está cometendo, que a gente vai cometer. Todos eles são perdoados em Cristo Jesus. O nosso foco vai ser sempre o que, como cristãos? Buscar uma vida de santidade, para não pecarmos, né? Nosso anseio é o que? É fugir do pecado, sempre, sempre, santidade. A busca incessante por santidade. A busca incessante por santidade é o que? É a busca por ser mais parecido com Cristo. Esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo, né? Esse é aquilo que nós desejamos, e nós caminhamos para isso. Então, enquanto nós estamos caminhando para isso, nós devemos entender o quê? Que os nossos pecados passados, presentes e futuros não são aquilo que vai nos tirar de Deus. Se nós estamos nele, se nós buscamos por isso, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e lutamos contra ele, não vão ser os pecados que vão nos tirar dele. Amém? Então o próximo ponto diz aí, ó. Conquanto o pecado não afete o nosso estado ou permanência com Deus, ele atinge a nossa comunhão com Deus. Porque Deus se entristece com o nosso pecado. Isso pode muitas vezes resultar na disciplina divina em nossa vida, uma vez que o Senhor disciplina quem ama. Isso está escrito em Hebreus 12:6, né? O pecado também pode afetar nosso relacionamento com os outros. Palavras ou ações pecaminosas podem resultar em um relacionamento rompido, mesmo entre os cristãos. Então, meus irmãos, apesar, né, de todos nós como cristãos ainda pecarmos, nós não devemos participar de um padrão de desobediência a longo prazo, né? Porque isso é considerado o quê? Iniquidade, né? Então, se a gente está em pecado, e a gente continua em pecado, a gente vive aquele pecado, a gente ama aquele pecado, a gente se torna o quê? Iníquo. A gente vive uma vida de iniquidade. E não tem como você viver em iniquidade e viver em Deus ao mesmo tempo, né? Porque a iniquidade mostra o quê? O seu amor, né? O seu principal amor está sendo pecado, sua vontade, sua necessidade, o seu desejo, né? Então, exatamente, é isso que é a iniquidade, né? Iniquidade é você saber, né? Isso daqui é o pecado, mas eu vou viver com ele, eu amo a ele. E o iníquo, meus irmãos,
ele só mostra que o seu coração nunca esteve no Senhor, né? Se a gente está vivendo em pecado, a gente sabe que aquilo é pecado, a gente continua cometendo aquilo de forma normalizadora, a gente está vivendo em iniquidade, né? E aquele que está em iniquidade não conheceu a Deus, né? Não vive para o Senhor. Porque aquele que conhece a Deus, ele luta contra o pecado, ele foge do pecado, né? Lá em João capítulo 3, versículo de número 9, diz assim, ó: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Está vendo? Então aquele que é nascido em Deus, ele não pratica o pecado. Ele não vive uma vida, né, a longo prazo de desobediência, né? Ali sempre caminhando em desobediência, caminhando em pecado, né? É difícil a gente entender muitas vezes, né? Meu filho, mas está falando que, né, que a palavra diz que aquele que, eu acabei de ler aqui, né? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Mas a gente peca, como assim? É igual a gente está falando várias e várias vezes, né? A gente peca, mas a gente luta contra o pecado. E quando a gente peca, o que a gente sente? Tristeza. Tristeza, a gente dobra o nosso joelho, a gente chora, a gente realmente pede perdão para o Senhor. Aí uma outra coisa é o quê? Aí entra aqui, ó: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Não praticar o pecado. Praticar o pecado é o quê? É viver constantemente no pecado, né? E isso é praticar o pecado, viver constantemente nele. Mas se uma pessoa ela torna o pecado uma prática, se alguém continua nesse padrão de desobediência sem arrependimento, meus irmãos, só mostra o que? Eu volto a dizer, né? Que ele verdadeiramente nunca colocou sua confiança em Jesus para a salvação, né? Ou seja, assim, o padrão pecaminoso de sua vida mostra que ele jamais foi realmente um cristão. Então você vê uma pessoa, tem gente que talvez pode viver a vida inteira sendo alguém que vai na igreja, né? Vai na igreja, é aquele crente de domingo, né? Mas nunca deixa o pecado, nunca deixa. E aí a gente para e analisa, né? Aquela pessoa que vai por ir na igreja a vida inteira, né? 50 anos da sua vida foi na igreja, mas nunca largou o pecado, nunca quis viver corretamente, né? Viveu sempre ali com uma mulher, com outra, né? E aí tinha filho com um, tinha filho com outra pessoa, né? Viciado no cigarro, na bebida, uma vida sempre assim. Essa pessoa tem salvação? Não tem, não tem. Porque adentrar o templo, adentrar a igreja não significa a gente ser salvo. O que significa a gente ser salvo é o que? O nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus não vai ser visto aqui enquanto eu estou falando, você está falando e a gente está conversando. Nosso relacionamento com Deus é visto quando você está lá na sua casa, quando nós estamos nas nossas casas, né? Onde a gente talvez vai ter mais facilidade de pecar. É ali que a gente vai ver onde está, se a gente tem ou não tem relacionamento com Deus. Por isso que a salvação ela é cada um por si mesmo, né? E isso é bom, né? Glória a Deus que a salvação é cada um por si mesmo, né? Imagina se cada um tivesse que salvar um ao outro, ia ser muito difícil, né? Graças a Deus, Jesus já fez isso pela gente, né? A gente não ia dar conta de fazer isso nunca na nossa vida, né? Então deixa assim, né? A gente não salva um ao outro e glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. A salvação ela é individual, né? Você tem que buscar para você ser salvo. Ninguém vai fazer isso por você. Por mais que Cristo já fez a boa obra e já completou a obra que Ele tinha para fazer na cruz do Calvário, né? Então, meus irmãos, quando uma pessoa vive um padrão assim, ela só está mostrando algo. Ela não é um verdadeiro cristão. Ela não é um verdadeiro cristão. Mas aí entra outros pontos também, né? Uma pessoa que é 30 anos viciada no cigarro, ela chega na igreja, ela talvez não consiga parar assim. Entrei na igreja, parei. Mas ela está lutando para parar. Ela está vivendo uma vida ali, um processo de parar, aquela luta incessante. Isso mostra o quê? Que Cristo está ali, habitando no coração dela, né? Que o Espírito Santo está, né, regenerando, está iniciando aquela boa obra, ao ponto que essa pessoa ela vai deixar o pecado, ela vai deixar o vício, ela vai deixar essas coisas, né? Então existe o processo também na vida do cristão, na vida da pessoa, né? A gente não pode ser radical ao ponto da pessoa chegar aqui, fumou 50 anos da vida, entrou na igreja, agora você nunca mais pode fazer isso, acabou a partir de agora. Não, a pessoa está vivendo um processo. E é o processo da santificação,
que todos nós vivemos um dia, né? Todos nós vivemos esse processo. E estamos nesse processo de sermos santificados cada dia mais e mais. Uhum. 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 Exatamente. E isso mostra o que, meus irmãos? Que o coração não estava em Deus, né? Porque, gente, quando a gente está com o coração em Deus, se acontece alguma coisa na nossa vida, em vez da gente buscar distanciar dele, a gente quer mais dele, né? Então a gente teve uma perca, a gente teve um momento difícil na nossa vida. O que a gente vai fazer diante disso? A gente vai se lançar, Senhor. Eu estou irado, né? Aconteceu tantas coisas na minha vida, tanta coisa veio, né? Me ajuda, né? Que o teu Santo Espírito possa confortar o meu coração. E isso que o verdadeiro cristão vai fazer, né? Aí uma pessoa está na igreja há 10 anos, acontece algo com ela, não, agora eu vou chutar o balde, eu vou fazer tudo que eu desejo para minha carne. Só mostra que pode até ter tido 10 anos de igreja, mas o coração nunca esteve em Cristo, né? Então a gente tem que entender isso. A gente tem que analisar esse tipo de comportamento também, né? E não na vida dos outros, né, meus irmãos? Mas na nossa própria vida. Porque a salvação é individual, né? Eu até tive também, tem um rapaz que eu tenho tido relacionamento com ele, né? Ele era um cara que ele era traficante, né? Ele vivia nas drogas, né? Ele usava maconha, cocaína e várias coisas. E ele está num processo de libertação onde ele conseguiu deixar essas coisas já, né? A, a maconha, a cocaína, essas coisas ele deixou. Ele parou com essa vida, só que ele ainda tem um vício muito forte no cigarro de palha, né? E assim, é algo que ele está lutando. Só que você vê que a pessoa está lutando. Entende? Você vê. Não, ó, ele conversa comigo, né? Ele pede oração, ele fala assim, eu estou lutando, Felipe, né? Eu antes fumava 3 maços por dia, agora eu estou fumando, né, 3 cigarros por dia, eu estou lutando para me deixar o vício, eu estou buscando mesmo. Eu falei, é isso que eu tenho que fazer, é buscar. Né? E isso mostra o quê? Que a pessoa ela quer deixar aquilo, ela quer deixar o vício. Ela está vivendo um processo que vai acontecendo. Oi? Uhum, exatamente. Vai acontecendo. Um passo a passo, exatamente. Até o ponto que a pessoa vai deixar. Ela vai deixar. A pessoa que está em Cristo, que busca Cristo, ela vai deixar. Ela vai deixar o pecado. Ela não vai mais amar aquele pecado. Amém, meus irmãos? E o último pontinho para nós findarmos: quando os cristãos pecam, devem ser honestos e rapidamente confessar seus pecados a Deus. Quando fazemos isso, descobrimos que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o ponto. Pecamos contra o Senhor, quanto antes, meus irmãos, nós devemos dobrar os nossos joelhos e pedir: Senhor, nos perdoa. Perdoa porque eu fiz isso, isso e isso. O pecado tem nome, né? Então a gente deve levar os nossos pecados diante do Senhor. Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu abri o meu celular, meu computador naquilo que era contrário à sua vontade, eu desejei a mulher do meu próximo, eu fiz aquilo, eu fiz isso. O pecado tem nome, né? E a gente tem que levar os nossos pecados com nomes ao Senhor, né? A gente não tem vergonha na hora do pecado, mas na hora de levar para Deus, muitas vezes a gente, né, quer ficar assim, ai Senhor, não sei o que, com coisa que Ele não sabe, que Ele não viu, que Ele não está em tudo quanto é canto, né? Então quando a gente peca como cristãos, né, como homens e mulheres perdoados, salvos pelo sangue de Cristo Jesus, nós devemos ser honestos e rapidamente confessar os nossos pecados a Deus. Amém? E aqui nós findamos a nossa aula. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Hoje pela noite, às 20 horas, nós temos o nosso culto, culto da família, né? Possamos estar aqui reunidos. E
É isso, meus irmãos. Vamos orar findando neste momento. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã preciosa que passamos juntos, reunidos como igreja do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, e eu te agradeço, Pai, eu, Felipe, te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, que se propuseram a estar aqui nessa manhã, saíram do conforto dos seus lares e idealizaram estar aqui reunidos como igreja para juntos, Pai, em alegria, aprendermos um pouco mais com a Tua Palavra. Meu coração se alegra nisso, Pai, de ver que tem irmãos que estão realmente voltados para se alimentar e conhecer mais de Ti. Pai, eu lhe peço que no nome de Jesus, o Senhor possa levar cada um dos seus filhos para os seus lares debaixo da Tua santa proteção, ó Deus. Abençoa o nosso domingo e tudo aquilo que nós ainda viveremos. Guia os nossos passos, papai. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.